Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, uma das mais antigas imagens que nós temos de Jesus Cristo, quando eu falo imagens, é também de ar fresco, de pintura, é a figura do bom pastor. Do Cristo carregando a ovelha sobre os ombros. Esta parábola, para nós da cidade, um pouco distante do entendimento para aqueles que vivem do mundo rural. Por outro lado, esta evangelho pode ser contextualizado, e em vez de pastor, tomemos as palavras da carta de São João, quando ele nos fala que o grande presente que Deus nos deu é de sermos chamados filhos de Deus. Em outras palavras, sou o bom pastor, sou o bom pai. E vós sois ovelhas, vós sois filhos. Ser filho de alguém já é uma graça. E quando esse alguém, eu tenho a capacidade e a condição de conhecer quem é, se torna supremo. Eu sou filho de Deus. Você também está do outro lado? É também filho de Deus, caso seja batizado. E mesmo que não seja, ele é pastor de outros redis. Quem sabe, outros que não são batizados, por motivos de outros, não cabe a nós agora julgar. Mas somos filhos de Deus. Só que eu posso ser filho do meu pai e não saber quem meu pai é. Eu posso ser filho do fulano, do beltrano, ciclano, só que eu não tenho uma intimidade, um envolvimento. Eu posso até herdar os bens daquele meu pai, mas eu não sei quem ele é. Ser filho de alguém, ser ovelha, requer de nós então intimidade. Não é à toa que o Evangelho de Jesus fala por 4 vezes o termo conhece, conhecer. E todo ano a gente tem que refrisar isto. O termo conhecer, no mundo bíblico, no mundo bíblico, Jesus emprega o mesmo termo conhecer que é aplicado no entendimento esponsal, no entendimento afetivo sexual. Sim, no mundo bíblico, alguém conhecer outra pessoa é o conhecimento de
intimidade profunda. E a intimidade máxima humana, ela passa pelo fato dessa intimidade carnal, física, sentimental, emocional. Então, o conhecer tem esse espírito. Lembra aí, quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela disse: como será isso se eu não conheço homem algum? Ela era noiva de José. Então, o conhecer aí, eu não conheço, eu não me desnudei, nem fui desnudada por ninguém. Eu não tenho esse nível de intimidade com o homem para poder gerar, diz Maria. Jesus está dizendo para nós aqui então, que esse nosso Deus, que esse nosso Pai, que esse nosso pastor, Ele conhece. Que Deus nos conhece, não temos dúvida. Já diz o Salmo, ou até Jeremias, antes que eu nascesse, já conhecia, já havia me consagrado para ir falar por ti. Já fala o Salmo 138, Senhor, tu me sondas, me enquadrinhas, me conhece, mesmo que eu ande pelo vale, ou seja, o Salmo, mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, estás comigo. Que Deus nos conheça, não se discute, muito mais do que nós mesmos. Deus tem uma intimidade, e ainda mais aquele que carrega em si o seu espírito pelo batismo, crisma. Deus, Ele me conhece mais do que eu mesmo. Ele tem uma profunda intimidade comigo, com você. Deus sabe, antes do que chega a minha palavra, chega a minha boca, Ele conhece tudo, Ele conhece. Deus é íntimo de mim. A questão é se eu sou íntimo de Deus. Ele é Pai, Ele é pastor, Ele faz a missão dEle. A questão é se nós somos ovelhas, se nós somos filhos, se nós conhecemos. Quem me acostumado a me ouvir, eu às vezes testemunho da minha história, não para enaltecer, pelo contrário, eu exponho um pouco a minha vida pessoal, para vocês entenderem que somos no mesmo mar. Embora amo meu pai, te amo, se estiver me ouvindo. Meu pai, a minha criação sempre foi meu pai, e fez muito bem o seu papel. Rígido, na correia ali, ó, no cinturão, rígido. Mas, da minha parte, a intimidade veio depois. Até porque um filho, quando vai crescendo, ele não tem o mesmo nível de entendimento do que um pai. Um pai querer cobrar amor de um filho adolescente, jamais. Uma criança, um adolescente, ou talvez um jovem, não tem capacidade mental para responder o amor. O amor, a gente vai entendendo com o tempo. E quanto mais a gente vai conhecendo e entendendo a vida, mais vamos respondendo. Hoje, eu conheço meu pai. Mesmo um pouco à distância, não temos mais tão proximidade por causa da minha vida e a vida dele. Mas eu conheço. Nós temos certa intimidade. E essa intimidade é que a gente leva para a vida. Que fui educado a ponto de o olhar ser suficiente. Para chegar nesse nível demora. Mas só que Deus está falando na minha relação com Ele. Porque não basta ser ovelha do meu pai. Eu tenho que aprender a ser ovelha de Deus. Porque, gente, são muitos os pastores querendo nos tomar. São muitas as vozes. São muitos os pais querendo nos ter. Só que nós, como ovelhas, temos que ser espertas para poder saber qual voz seguir. Esse é o desafio da nossa existência. No mundo onde cada vez mais temos voz e vez, falamos e proclamamos o que quisermos, temos opinião de tudo e todos, mas tenho que ter discernimento para não me perder diante do turbilhão de vozes interiores que ecoam dentro de cada um de nós. Por isso eu tenho que entrar dentro de mim e ver: Pai, onde estás? Deus, fala comigo. Só que para poder ter intimidade com alguém e também com Deus, requer o quê? Entrega, doação, conversa, partilha, silêncio, tempo. Não se tem intimidade com ninguém em poucos dias. Não se conhece ninguém em um post. Não se conhece ninguém por aquilo que viu, aquilo que leu. Para conhecer alguém requer entrega, tempo,
E aí sim eu vou poder entender quem é aquele ser humano, quem é aquela pessoa, quem é Deus. Só que hoje nós somos superficiais, nossas relações são superficiais, nós conhecemos tudo e nada. Uma criança, como diz hoje os estudos, tem acesso ao que um faraó, um rei no passado não tinha de informação, e ao mesmo tempo ela é perdida emocionalmente. Nós conhecemos no linguajar humano, mas não a intimidade. Nossas relações são frias. Nossa relação espiritual é pior ainda, porque a gente é meramente sentimental, só quer sentir na carne, só quer tremer, só quer chorar, só quer sentir o frisson, mas não sabe chorar e sofrer. Quando eu tenho intimidade com alguém, eu estou do lado dela ali, eu sinto, choro, e eu até mesmo o silêncio dessa pessoa, eu estou junto. Só que isso, gente, é com o tempo. Deus está dizendo para isso: olha, eu te conheço assim, como eu gostaria que você me conhecesse da mesma maneira. Mas olha, cuidado, tem mercenários. O mercenário é aquele que faz de pastor. O mercenário é aquele que aparentemente ele é bom. Aparentemente ele cuida de você, ele bate palma para você, está ao seu redor, só que na hora H ele foge. Ele mete, ajuda ali, mas daqui a pouco foge, escapole, não te dá apoio, e mesmo te corrigir que seja, tem medo. Medo de quem? Do lobo. O bom pastor nos cuida de nós e nos protege do lobo. O mercenário, ele cuida de si mesmo e foge do lobo. Quem é o lobo? O lobo é toda aquela força contrária que quer nos tirar da paz de Deus. Tudo aquilo que quer nos tirar o Espírito de Deus. Ele quer reinar sobre nós. Ele quer nos tirar do lugar. Mas olha aqui, ele é meu pastor. Pode vir lobo, pode vir mercenário. Detalhe, se falam mal de alguém que está cuidando de um enfermo, se Pedro, estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo, se alguém que fez o bem está sendo interrogado, pode fazer o que for, sempre vai ter mercenário para falar. Você pode fazer o bem, você pode fazer o que for, não importa, o mercenário vai estar ali, ou o lobo, para poder fazer você cair. Mas aquele que tem intimidade com o Espírito, com Deus, nessa hora que o lobo está atacando, e aí o mercenário, os amigos, as pessoas fogem, te abandonam e começam ali, o que seja. Aí você respira fundo e diz: não, lobo, você não tem vez aqui não. Você sabe quem me conhece? Deus. Lobo, você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui. Você não vai me destruir, lobo. Mesmo que eu ande até pelo um vale tenebroso, sabe, lobo, nenhum mal eu temerei. Por quê? Porque Deus me conhece e eu conheço a Deus. Quando eu entendo que a minha vida deve ser diante de Deus e não diante dos homens, muda toda a minha existência. E o lobo quer de fato tirar essa paz interior do nosso coração. Só que para nós vencermos os lobos, eu tenho que estar diante de Deus. Não é fácil, mas o caminho é esse. O Senhor é meu pastor e nada me conduz. O lobo pode ser também a morte. Temos visto aqui muitas pessoas, muitas intenções, muitos mortos, muitas dores. A morte, a ganância, a corrupção, a maldade, são formas de tentar tirar de nós Deus. Quantos relatos tenho ouvido de pessoas que estão desanimando, para não aguento mais, não aguento mais.
E aí, ou seja, é a força do lobo. O lobo está no mundo. O lobo é o diabo. O lobo é a força do mal que quer nos tirar a graça de Deus. E quer nos fazer sentirmos culpados por vivermos. Lobo, o mal do mundo não sou eu quem faço. O mal do mundo não vem de mim. Por isso, lobo, tome conta do seu lugar. Nós, como filhos de Deus, como homens de fé, vamos pedir ao Senhor que nos pastoreie. E nada há de nos separar desse amor de Deus. Nada. Mas para isso eu tenho que estar em Deus. Ouvir a voz dEle. Cuidado, povo de Deus, com as vozes que vocês e que nós andamos ouvindo. Cuidado com os mercenários que têm nos enganado. Hoje em dia poderíamos dizer as fake news que vamos multiplicando, vamos lendo e compartilhando, são mercenários que querem tirar de nós e denegrir a imagem de todos. Não. Peçamos a Deus o discernimento, sabedoria. Por isso a ovelha, como um bom filho, tem que sempre ouvir a voz do Pai, ouvir a voz de Deus. Eu conto sempre a história para vocês que me acompanham. Assim fui educado dentro de casa. Anderson, minha mãe ou meu pai? Que? Anderson, que mãe? Anderson, senhora mãe. Enquanto não saísse ali, ou seja, eu tenho que entender quem está me chamando. Não é simplesmente a minha mãe, é a senhora minha mãe. Quem está me chamando é o Senhor meu Deus, que é meu pai, que é minha mãe, mas o respeito a Ele, e eu me dobro, mas eu tenho que aprender a ouvir. É triste ver tantos casais, tantas pessoas sem intimidade. E por fim, eu como padre e pároco, já que hoje é o dia de oração mundial pelas vocações, sou pároco e pastor de muitos de vocês, aqui da nossa paróquia, e agora o mundo digital, que é sem fronteiras. Só que nós crescemos demais. Eu não dou conta de ter intimidade com todos. É impossível para um sacerdote no mundo de hoje, nas paróquias tão grandes e tomadas, termos intimidade com todo mundo. Não dá. É desumano. E as pessoas às vezes nos culpam, nos criticam, acham que somos aquilo outro, porque anda com fulano, com ciclano, não com beltrano. É impossível andar com todos. O rebanho é muito grande. Só territorialmente falando, geograficamente, nós temos aqui na paróquia de 3 comunidades, 300 condomínios. Que já fizemos uma conta, por base, são aqui cerca de 44 mil pessoas que habitam aqui. Sendo que metade, vamos dizer assim, são católicos, sem falar o mundo virtual. Como pastorear esse povo todo? Alguns eu sei que estão infectados com Covid, outras doenças, eu tento ligar, tento mandar mensagem, mas nem todos eu fico sabendo. E eu peço para vocês não colocarem a fé de vocês na nossa humanidade, nossa limitação. Que temos que entender que o pastor é Deus que coloca essas pobrezas e misérias e fracos que somos nós, para tentar ajudar e ser a sua presença, mas nós não somos deuses. Nós fazemos o máximo com as nossas limitações, tentamos o máximo possível cuidar e chegar até você, mas não resuma a fé de vocês no pastoreio da nossa parte. Deus nos escolheu para poder ajudar uns aos outros, mas somos tantos. E eu como pastor, a você ovelha que está do outro lado, eu gostaria muito de tomar conta de cada um, de abraçar nas suas dificuldades, nos seus lutos, nas suas dores. Eu faço isso orando, pedindo toda a missa que eu rezo pelos que foram confiados a mim. Toda. Senhor, eu peço por aqueles que foram confiados a mim, e eu não sei quem são, e eu rezo por vocês, e é através da oração que eu penso que esteja ajudando, sustentando a cada um de vocês. O pastor aqui é fraco,
o pastor ali não é. E eu, como pastor, sou também ovelha. Às vezes também desobedeço, rebelde, brincalhão, mal-humorado, mas esforço para poder o quê? Cada vez mais, sim, Senhor, desculpa, Senhor, se eu errei. Mas a minha relação com Deus é de senhorio, mas também de filho. Não sou o melhor e nem quero ser o melhor entre todos. Eu quero ser somente eu, filho de Deus. Deus te ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.